A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Deus é poderoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso todo o tempo. Até nos dias de luta, até nos dias maus, Deus é maravilhoso. Ele está conosco, amém? Meus irmãos, tem dias que eu paro para orar e vem na minha mente o tanto que eu sofri, meus irmãos. O tanto que eu passei por provas, aprovações. E eu sempre lembro que Deus, Ele estava comigo. Como é bom estar na presença do Pai. Meus irmãos, o fardo realmente é mais leve quando estamos na presença de Deus e sendo obediente, meus irmãos. O fardo fica mais leve, mesmo sentindo dores terríveis. A gente tem forças para prosseguir em frente. Amém, meus irmãos? Por isso que ontem teve um vídeo, né, que falou muito sobre a obediência, né? E no vídeo o Espírito Santo falou, né, meus irmãos, que há diferença, né, meus irmãos? Aquele que está na casa do Pai em obediência e aquele que não está em obediência. Há uma grande diferença, meus irmãos. Se você não reparou, começa a reparar para você ver. Tem pessoas que têm promessa, tem pessoas que há uma promessa na vida delas, né? Talvez muitas das vezes de multiplicação, muitas das vezes é na saúde, né? Há uma promessa na vida por inteiro, né? De transformação, mas Deus, ele não vai executar a promessa, né? Na vida de uma pessoa que é desobediente, que não obedece à palavra, não obedece os seus direcionamentos, né? Vai na igreja, faz as coisas para a obra do Senhor, né? Não por amor, né? Não faz por amor, faz por uma obrigação. Então, meus irmãos, tem muitos pontos, vírgulas, né? Que precisamos estar atentos, meus irmãos. Porque Deus, ele é santo, 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 né, meus irmãos? Então temos que obedecer os seus mandamentos. Temos que obedecer os direcionamentos de Deus. Amém? É como o Espírito Santo nos disse ontem. Quando nós somos resgatados do mundo, nós venha a ser batizado, que deita ali na água o velho e levanta uma nova criatura em Cristo Jesus, né, batizado nas águas, a nossa vida não nos pertence. Amém, meus irmãos? A nossa vida pertence a Cristo. Ele pagou um alto preço, ele nos resgatou da morte eterna, tirando nós do mundo. Então, ele só pede poucas coisas para nós fazer. É se arrepender de corpo, alma, coração, pegar a nossa cruz e andar em obediência, tendo fé, acreditando que Deus é maior do que os nossos problemas que enfrentamos nessa terra. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, ele não pede muito para nós. É Satanás que muitas das vezes coloca na nossa cabeça que nós vamos ser escravos estando, né, na palavra do Senhor. Muitas das vezes Satanás coloca pensamentos na nossa vida e até cega nossos olhos, meus irmãos, para que nós não enxergamos o caminho tão bom que é servir Jesus. Ele coloca pensamentos de desânimo, ele coloca pensamentos que Deus não está ouvindo a sua oração, né? Ele quer, de todo jeito, meus irmãos, tirar você
dos caminhos de Deus. Ele quer te desanimar para você não vir obedecer. Ele coloca coisas na sua mente para você desviar, para você ver, enxergar os pratos coloridos que ele tem no mundo, né, meus irmãos? Daí muitos ainda, né, está na presença do Pai, meus irmãos. E Deus, ele começa a colocar na prova, porque primeiramente, antes de Deus nos dar a benção, nós temos que entender uma coisa, que há um processo, há um caminho a ser percorrido. E precisamos se esforçar, precisamos lutar, né, contra nós mesmos, né? Todos os dias, meus irmãos, é uma guerra para nós passar pelo caminho, pela prova, pelo fogo, pela água, pelo que seja que você está passando. Você precisa persistir, acreditando, tendo fé e obedecendo, meus irmãos. Temos que obedecer. Pode ver que há uma grande diferença entre o cristão que obedece e aquele que não obedece. Há uma grande diferença. O cristão dentro da casa do Pai que anda desobediente, ele morre sem receber a promessa, morre no deserto. O cristão que obedece, ele consegue chegar até a terra onde manda leite e mel. Meus irmãos, há uma grande diferença. Se você está andando em obediência, comece a andar em retidão com o Senhor, em obediência na palavra, obediência nos direcionamentos de Deus, que você vai ver com os seus olhos o que eu estou dizendo aqui. Quando andamos na obediência, as coisas começam a mudar. As coisas começam a se transformar diante dos nossos olhos. Cada dia que passa na obediência, meus irmãos, é um dia diferente. Eu sou prova viva, meus irmãos. A cada dia que eu obedeço os direcionamentos de Deus e a palavra sem entender, eu creio no direcionamento de Deus, Deus transforma a cada dia um dia melhor na minha vida. Para a honra e glória do nome dele. Amém, meus irmãos? Deus, ele fala conosco. Basta você estar atento. Amém, meus irmãos? Deus, ele é maravilhoso. Ele ama nós. Ele ama todos nós. É nós que somos rebeldes. É nós que não, muitas das vezes, preferimos errar o caminho, desobedecer, do que continuar obedecendo, meus irmãos. É nós que caímos no nosso próprio entendimento e achamos, sempre não achamos, que aquele caminho vai ser melhor. E não damos ouvidos a Deus, a palavra do Senhor. E o que eu quero dizer para você, meu irmão, que antes de você fazer qualquer coisa, entre em oração, pede direcionamento a Deus, para que você não venha cair em caminhos errados, meus irmãos. Amém? Pede direção a Deus. Meus irmãos, eu quero deixar um recado aqui. Está tendo muitos golpes, viu, por aí. Estão usando meu número de telefone para ligar para pessoas pedindo ajuda, né? Então, cuidado, vigia, meus irmãos. Vigia, porque eu não peço ajuda. Eu fiz já 24, 25 cirurgias, né? E Deus não permitiu que eu viesse pedir ajuda a ninguém. Amém? Não é porque eu sou orgulhoso, não, meus irmãos. A minha vontade era de pedir ajuda, né? Pedir ajuda quando estava faltando as coisas, pedir ajuda para comprar remédio, mas o meu Deus me deu esse direcionamento de não pedir. Então, meus irmãos, se você vê fotos da minha perna comigo lá, ou fotos minhas, e pessoas mandando
mensagem para vocês dizendo que eu estou precisando muito, que é para alguma ONG, sabe, meus irmãos? Esses dias ligou um homem aqui, falou para mim ficar esperto que estão usando o meu número para aplicar golpes. Então, meus irmãos, eu peço a vocês que, se você for ajudar o canal, ajudar a minha pessoa, verifique certo o nome. Eu tenho o Pix aqui na descrição do vídeo, porque Deus me pediu para colocar. Amém, meus irmãos? Pode ver que nos vídeos eu não peço ajuda para ninguém. E se um dia Deus me liberar e eu estiver precisando de alguma ajuda, eu venho aqui no vídeo e peço. Eu coloco a minha cara aqui e peço a vocês. Amém, meus irmãos? Amém? Então verifique, certo? A chave do Pix que tá, se você for me ajudar, eu sou muito grato por isso, amém, meus irmãos? Mas verifique o nome, tá? Se for em outro nome, fora Adilson, meus irmãos, que estiver no Pix, vocês não contribuem, porque é golpe, tá, meus irmãos? Então fica esse alerta aí para todos, estão usando foto não só minha, como de mais pessoas, tá? Para aplicar golpes, viu? Vigia, vê certinho antes de enviar Pix, se o nome é Adilson, né? A minha conta do Pix é do Mercado Pago, tá, meus irmãos? Se alguém for tocado por Deus para me ajudar, tá? Está na descrição do vídeo, mas cuidado com golpes, tá? Eu não ligo para ninguém, não peço nada a ninguém sem a direção de Deus. E se eu pedir, vai ser aqui no canal, amém, meus irmãos? Fora disso, é golpe. Se o número não está na descrição desse vídeo, do Pix, é golpe, amém? Se você vê um número e for enviar e não é Adilson, se a sua intenção é de me ajudar, então é golpe. Não precisa transferir, porque eu não peço ajuda para ONG, não tenho ONG ainda, viu? E não ajudo o ONG também, tá, meus irmãos? Eu sigo os direcionamentos do Pai, amém? Vamos lá para a palavra, meus irmãos? Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1. Do 1 ao 6, meus irmãos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Esse vídeo vai ficar um pouco comprido, mas é para a honra e glória do Senhor, né, meus irmãos? Pois, são os mandamentos, os estados e o juízo que mandou o Senhor teu Deus, se te nascem, para que os cumprisse na terra, o que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estados e mandamentos que eu te ordenou. Tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atentamente em cumpri-los, para que bem te suceda, e muito te multipliques, na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus, e de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus é muito claro nas palavras dele, o que ele quer de mim e de você. Ele quer que nós venha crer que ele é o Deus de todas as coisas, que ele tem poder. Primeiro, ele quer que nós crê nele. Segundo, meus irmãos, que nós andamos em obediência com a palavra. Amém? Mas também precisamos andar em obediência com os seus direcionamentos.
Para quê, meus irmãos? Para que Deus venha nos abençoar. Amém, meus irmãos? Para que Deus venha mudar a nossa vida, nós precisamos obedecer. Amém? Por que que Deus está sempre falando que há uma diferença entre o cristão que obedece e o cristão que não obedece? Porque quando há obediência, meus irmãos, tudo flui. Mesmo que o cristão passe por provas, passe pela água, pela fornalha, ele está sempre em paz com Deus e passando na aprovação. O cristão que é desobediente, meus irmãos, ele chora, ele indaga a Deus, ele fica preocupado, porque ele está em obediência e ele sabe que está em desobediência. Amém? Aí ele vai no pastor, ele chega no pastor chorando. Ah, que minha vida é assim, assim, assado. Mas daí está o ponto. Deus é ruim de estar permitindo ele passar pelo sufoco. Fora que o cristão desobediente não tem paz em meio à tribulação. Amém, meus irmãos? Ele fica nervoso, ele se estressa. Por quê? Porque não tem a presença de Deus. Porque quando andamos em obediência, mesmo que nós estiver passando pela prova, pelo fogo, pela cova dos leões, amém, meus irmãos? Mesmo que estamos no barco e a tempestade está pegando o nosso barco, nós vamos ter paz em meio à tribulação, porque nós estamos andando em obediência e Deus é conosco, amém? É Deus que traz paz. É Deus que alivia o fardo. Amém, meus irmãos? Então, há uma grande diferença. E eu vejo isso no mundo, meus irmãos. Você pode ver que aqueles que andam em desobediência trabalham o dobro do que aqueles que andam em obediência. Aqueles que estão desobedientes, tudo que vão fazer não vai para frente, porque estão em desobediência. Amém? Agora, aqueles que estão em obediência, meus irmãos, eles habitam na terra que manda leite e mel, que maná leite e mel. Amém? É uma terra que tem paz. Ah, mas estou passando por sufoco. Mas você tem paz, porque você está com Deus. Você está em obediência com a palavra, com os direcionamentos de Deus. Quem anda em desobediência, meus irmãos, não segue os direcionamentos de Deus. Eles pegam caminho porque eles acham que o caminho é bom. Quem anda em obediência com Deus pega caminho certeiro. Tudo vai dar certo. Tudo pode ter sua barreira, pode ter seu vento, mas vai que vai, tranquilo, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Então há uma grande diferença aos que obedecem e aos que não obedecem. Amém? Você quer dar bem na presença de Deus? Você quer que Deus multiplica, que te abençoa, que te cura, que muda a sua vida? Então coloque a sua vida em obediência com a palavra do Senhor e com os seus direcionamentos, com os princípios de Deus, com o status. Ande em obediência. Ah, mas eu não estou conseguindo, meu coração me puxa, minha mente me puxa. Pede a Deus, clame a Deus forças. Pede a Deus sabedoria para que você venha andar em obediência. Meus irmãos, não tem coisa melhor do mundo do que você obedecer a palavra do Senhor e seus direcionamentos. É automático, meus irmãos. Deus, a cada dia que passa, Deus vai colocando as coisas no lugar. Meus irmãos, quando eu estava no mundo, eu estava com dívidas horrivelmente. Estava uma bola de neve. Amém, meus irmãos? Que eu, com o salário que eu ganhava do INSS, que ainda ganho, né, no mundo,
tinha devorador no salário. Pois hoje eu ando em obediência com a palavra, recebo o mesmo salário de antigamente, estou conseguindo pagar as dívidas, estou conseguindo se manter firme, porque estou em obediência com Deus. E Deus a cada dia está colocando minha vida no lugar, tanto familiar, tanto em casa, né, eu e minha esposa, como nas dívidas, nas finanças, né, meus irmãos? Por quê? Eu estou em obediência, minha esposa está em obediência. Se nós estivéssemos em desobediência, nós estaríamos o quê? Patinando. Por quê? Porque nós estaríamos em desobediência com Deus. Amém? Então, meus irmãos, você só tem a ganhar seguindo a palavra do Senhor, seguindo os seus direcionamentos. Você só ganha, meus irmãos. Aquele que é obediente, ele chega à terra prometida. Aquele que é obediente passa pelo fornalha e não se queima. Aquele que é obediente, meus irmãos, não fica com seu barco no mar à deriva, com tempestade, com ventos. Ele passa e chega ao outro lado da margem. Basta você obedecer, que você vai ver com seus próprios olhos Deus mover na sua vida. Amém, meus irmãos? Deus, ele quer abençoar a todos, mas infelizmente nem todos quer dar ouvidos à palavra do Senhor. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém? Eu estou um pouco desanimado ontem e hoje, estou um pouco para baixo, porque eu estou com dor de dente, meus irmãos. E dor de dente não é fácil, né? Dói o dente, já tá doendo a cabeça, né, meus irmãos? Então, eu peço perdão aí os irmãos por estar falando sem motivação, né? Porque com dor nada é bom, né, meus irmãos? Se os dentes já não tá bom, né? Então a gente também fica meio ruim, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas, amém, meus irmãos? Então fica aí com a palavra do Senhor. Olha a palavra de Deus novamente. Ontem ele falou de obediência e hoje o Espírito Santo falou de obediência novamente. É porque sua bênção está próxima. Não perca a sua bênção por causa da desobediência, meus irmãos. Deus tem o melhor para você, mas precisamos obedecer. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês.